Naquela noite Fernando fez questão de deixar Marina à vontade. Ele sabia que aquele seria o novo lar dela pelos próximos 9 meses e queria que ela se sentisse confortável, apesar de toda a tensão que ainda pairava sobre eles. A mansão era grande e bem decorada, com um estilo imponente mas acolhedor. Cada sala tinha um toque de personalidade, algo que transmitia a sensação de que, embora grande, aquele era um lugar com vida e história. Marina, ainda se ajustando à mudança, se sentiu um pouco mais à vontade enquanto caminhava pelos cômodos, absorvendo a beleza e os detalhes ao seu redor. Fernando, por sua vez, estava envolvido em uma ligação importante no escritório. Marina aproveitou o momento de silêncio para ligar para sua mãe. Dona Jane estava respondendo bem ao tratamento, e isso trouxe um alívio imediato. A cada palavra trocada, Marina sentia uma sensação de proximidade, como se, mesmo à distância, sua mãe estivesse ali com ela, transmitindo forças. Conversaram sobre o tratamento, o progresso e até sobre o dia a dia. Quando a ligação terminou, Marina ficou com a sensação de que um peso havia sido aliviado de seus ombros. Após isso, decidiu se juntar à cozinheira que preparava o jantar. Com seu toque delicado, Marina cortava os legumes e organizava a mesa. A cozinheira, que era uma mulher simples e de sorriso acolhedor, insistia para que Marina não se envolvesse tanto, mas ela fazia questão de ajudar. O ambiente da cozinha fez-se sentir mais em casa, como se estivesse em um lugar familiar. A cozinheira, talvez percebendo a necessidade de Marina de se distrair, conversava com ela sobre a comida e sobre a vida, e em pouco tempo, elas estavam conversando como amigas. Quando o jantar finalmente foi servido, Marina sentou-se à mesa com Fernando. Ele havia escolhido um vinho francês de qualidade, que ainda trazia um ar de sofisticação para o ambiente. O aroma da comida era delicioso, e Marina, um tanto nervosa, sentiu seu rosto corar ao ver o olhar atento de Fernando sobre ela. O jeito como ele se comportava, a postura impecável e o domínio que tinha sobre tudo ao seu redor, a deixava impressionada, mas também desconfortável de certa forma. Era difícil não se atrair por ele, mas Marina não sabia como lidar com aquilo. Durante o jantar, as conversas fluíam de forma casual, mas havia uma tensão leve no ar. Eles falavam sobre o tratamento de sua mãe, Jane, e Fernando fazia perguntas, sempre cuidadoso em não invadir muito o espaço pessoal dela. Mas em algum momento, o assunto mudou de direção. Então, disse Fernando, sem olhar diretamente para ela, mas com um sorriso suave nos lábios, você nunca me contou, Marina, como foi a sua primeira experiência? Quero dizer, sobre a sua virgindade. Marina se engasgou um pouco com a comida e olhou rapidamente para ele, surpresa. Seu rosto corou instantaneamente, e ela tentou se recompor. Eu não acho que seja algo importante para agora, Fernando, ela respondeu, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso leve, mas, sim, eu sou virgem. Fernando não mostrou nenhuma reação imediata, mas seus olhos brilharam de uma forma peculiar, como se ele estivesse calculando algo em sua mente. Interessante, ele disse com um tom mais baixo, como se a palavra tivesse um peso diferente. Nunca imaginei que você fosse. Achei que, com a vida que você tem, isso seria uma coisa difícil de manter. Marina sentiu um calor subir ao seu pescoço. Ela sabia que ele estava jogando com a situação, talvez para ver como ela reagiria. Mas, em vez de se sentir envergonhada, ela tentou manter a calma. Não foi difícil, ela respondeu de forma sincera, tentando desviar o foco do assunto. É só uma questão de esperar pela pessoa certa. Fernando sorriu, um sorriso enigmático que deixou Marina desconfortável e curiosa ao mesmo tempo. Bem, já que estamos falando sobre expectativas, ele continuou, só posso imaginar como será o tempo que passaremos juntos, não é? Se você pensa assim sobre sua virgindade, acho que vai ser uma jornada bem interessante para nós dois. A maneira como ele disse isso fez com que Marina sentisse um arrepio na espinha. O tom de voz dele, que misturava suavidade e comando, a deixava sem saber como responder. Ele estava claramente se divertindo com a situação, mas a intensidade de seu olhar sugeria que havia algo mais. Algo que ele queria explorar, algo que a colocaria em uma posição mais vulnerável do que ela estava disposta a admitir. Após o jantar, Fernando a conduziu até o quarto, de forma cortês, mas ainda com uma presença dominante. O quarto era grande, luxuoso e a cama parecia ser um convite ao descanso, mas também um lembrete sutil de que a dinâmica entre eles estava prestes a mudar de forma drástica.
Quando entraram, Fernando a deixou fazer o que quisesse. Ele indicou o closet enorme e disse: "Esse é o seu espaço. Fique à vontade para se trocar. Quero que esteja confortável." Marina assentiu, sentindo-se um pouco perdida com tanta liberdade. O closet era grande demais, luxuoso demais, e ela ainda estava tentando processar tudo. Quando se trocou para uma camisola mais simples, mais confortável, ela se sentiu um pouco mais calma. Contudo, quando olhou para o espelho, não pôde deixar de se sentir estranha. A vida dela estava mudando de maneira tão rápida, e ela sabia que aquilo que aconteceria nas próximas semanas poderia moldar o futuro deles de uma forma irreversível. Fernando, por sua vez, foi até o banheiro e logo voltou com uma camisola de boa qualidade. Ele estava apenas de cueca boxer, o que evidenciava o corpo forte e definido. Ao entrar no quarto, ele se aproximou de Marina com um sorriso suave, mas seus olhos estavam intensos. "Eu sei que você ainda está se acostumando com tudo isso", disse ele, "mas eu estou curioso para ver como você vai se comportar. O que acha de começarmos essa nova fase com um pouco de diversão?" Marina olhou para ele, tentando esconder o nervosismo, mas ao mesmo tempo, sentindo uma atração crescente. Ela sabia que ele estava falando de uma maneira diferente, que ele queria algo mais, mas não sabia o que fazer com o desejo que começava a surgir. Ela apenas sorriu, tentando manter a calma, mas a sensação de ser observada e o jogo de poder que estava se formando entre eles a deixava ainda mais insegura e curiosa. "Com prazer. Aqui está a versão mais detalhada, com mais diálogos e elementos para enriquecer ainda mais a narrativa." Fernando observou Marina com uma expressão carinhosa, mas ao mesmo tempo cheia de uma calma dominante que a fazia se sentir em um estado de expectativa. Ele sabia que aquele momento tinha um peso muito maior do que qualquer outro que ela já tivesse experimentado. Era a primeira vez dela, e ele estava ciente da responsabilidade que tinha nas mãos. Ele queria que fosse algo inesquecível, que fosse tocante para ela, e, ao mesmo tempo, que ela soubesse que ela estava em boas mãos. "Eu prometo que vou ser cuidadoso, Marina", ele disse, sua voz suave, mas cheia de uma autoridade gentil. "Será algo especial, algo que você nunca esquecerá. Não se preocupe." Marina sentiu o coração bater mais rápido. As palavras dele tinham um efeito sobre ela. Mesmo com a tensão ainda presente entre os dois, ela sentia que Fernando estava sendo sincero. Ela confiava nele de alguma maneira, apesar de todas as incertezas que pairavam em sua mente. E, naquele momento, ela sabia que não queria que fosse de outra maneira. Com um gesto delicado, Fernando se aproximou dela. Seus dedos tocaram suavemente o rosto de Marina, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. A proximidade entre eles fazia o coração dela bater mais rápido, e o calor que irradiava de seu corpo a envolvia de uma forma quase mágica. Quando ele a beijou, foi um beijo suave no começo, como se ele estivesse pedindo permissão, testando os limites dela, mas, à medida que a tensão entre eles aumentava, o beijo se aprofundou. O toque dos lábios dele nos dela foi carregado de desejo e carinho, como se ele quisesse transmitir toda a confiança que ela precisaria para o momento que se aproximava. O corpo de Fernando se aproximou mais ainda, e ele começou a tocar o corpo dela com uma ternura que ela não esperava, mas ao mesmo tempo com uma necessidade crescente, um desejo que ela sentia sem saber como lidar. Cada gesto parecia ter sido pensado, cada movimento cuidadosamente orquestrado para garantir que ela se sentisse segura, mas também desejada. Ela não sabia exatamente como reagir, mas seus lábios estavam sedentos pela proximidade dele. Quando suas mãos deslizaram por seu corpo, Marina sentiu o calor de sua pele contra a dela, e algo dentro dela despertou. "Você está pronta para isso, Marina?" Fernando perguntou em um tom suave, quase como se fosse um sussurro, mas com a firmeza de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ela engoliu em seco e assentiu, sentindo-se tomada por uma mistura de nervosismo e desejo. Ela queria que fosse perfeito, e ele parecia ser o homem capaz de tornar isso real. Quando ele a conduziu para a cama, o delicado tecido da camisola de Marina deslizou pelo chão, sem que ela percebesse, como se fosse um símbolo de que a inocência estava ficando para trás. Ele a deitou com uma suavidade impressionante, e seus olhos nunca deixaram os dela. Ele a tocou com reverência, como se estivesse descobrindo cada pedaço dela, cada reação, cada respiração. O calor de seus corpos juntos parecia se espalhar por todo o ambiente,
e a sensação de ser cuidada e desejada se misturava de uma forma única. Vai ser perfeito, Fernando sussurrou contra seus lábios, enquanto suas mãos começavam a explorar com uma suavidade que parecia um carinhoso cuidado. Eu vou te levar a um lugar onde você nunca imaginou estar, e, quando chegarmos lá, será o seu momento. Marina fechou os olhos, sentindo a intensidade do momento tomar conta de seu corpo e de sua mente. O toque dele, a maneira como ele se moveu com ela, tudo parecia perfeito. Ela sentia que estavam se tornando uma única pessoa, e naquele momento, era impossível negar que Fernando sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia como a conduzir, como fazer com que ela se entregasse sem medos. Eu sei que isso é novo para você, Fernando disse, sua voz suave, mas com um fundo de determinação. Eu vou ser suave, mas não se preocupe, também sei o que você precisa. Não será só sobre o corpo, mas sobre a alma, sobre essa conexão entre nós. Marina sentiu um arrepio. As palavras dele reverberaram dentro dela de uma maneira que ela não sabia explicar. Não era apenas sobre o físico, mas sobre algo mais profundo. Algo que ela não havia antecipado, mas que agora parecia ser inevitável. A cada movimento, ele a guiava com cuidado, respeitando seus limites, mas também desafiando seus medos. Quando seus corpos se uniram, foi como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Marina sentiu a pressão no peito, o calor em seu corpo, e, por mais que estivesse nervosa, também havia algo que a fazia se sentir viva, como se a vida estivesse prestes a ser transformada ali, naquele momento. Você está bem? Fernando perguntou suavemente, olhando nos olhos dela, como se procurasse qualquer sinal de desconforto. Ela assentiu, respirando fundo. Sim, estou bem. Ele sorriu e, com um movimento carinhoso, a beijou novamente. O beijo era agora mais profundo, mais cheio de intenções. Fernando foi cuidadoso, mas sua paixão também transpareceu. Ele sabia que estava fazendo história naquele momento, e queria que Marina se sentisse especial. A cada carícia, Marina sentia como se estivesse sendo transformada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele a estava conduzindo, levando-a para um lugar onde a dor da primeira vez parecia desaparecer, substituída por uma sensação de pertencimento, de ser amada e desejada. Eu prometo que vai ser perfeito para você, Marina, ele murmurou enquanto ela se entregava mais ao momento, suas mãos em sua pele, cada movimento seu carregado de uma necessidade gentil, mas com uma firmeza que ela não conseguia ignorar. Quando finalmente, após o clímax da experiência, Fernando a envolveu em seus braços, Marina sentiu uma paz que nunca imaginou que poderia sentir. Ela estava cansada, mas ao mesmo tempo, se sentia mais viva do que nunca. Ele a abraçou ainda mais forte, oferecendo-lhe um carinho silencioso, um afago que transbordava amor e compreensão. Ela estava em suas mãos, e ele sabia exatamente o que fazer com ela. Foi perfeito, ela sussurrou com os olhos fechados, sentindo as lágrimas começarem a escorrer pelo seu rosto. Obrigada, Fernando, por ser tão cuidadoso, por tornar isso tão especial. Fernando a abraçou ainda mais forte, sentindo o peso das palavras dela, como se ele tivesse cumprido a promessa que fizera. Você merece, Marina. Eu prometo que, enquanto estiver comigo, sempre será assim. Você nunca estará sozinha. Ela se aconchegou nos braços dele, sentindo o calor de seu corpo envolvê-la, e em um suspiro profundo, finalmente relaxou. O mundo parecia ter parado naquele momento. Com um beijo suave em sua testa, Fernando sussurrou, Boa noite, Marina. Marina fechou os olhos, sentindo-se segura, acolhida e, pela primeira vez em muito tempo, completamente em paz. Ela adormeceu nos braços de Fernando, sabendo que esse seria um momento que permaneceria com ela para sempre. O domingo amanheceu com o frio característico de São Paulo, aquele tipo de clima que convida a ficar na cama por horas. Marina estava completamente aconchegada entre os cobertores, sentindo o calor do corpo de Fernando ao seu lado. Ele ainda dormia, o rosto sereno, e, por um momento, Marina quase se convenceu a ficar ali, mas decidiu levantar. Seus olhos recaíram sobre a camisola caída no chão, uma lembrança silenciosa e poderosa da noite anterior. Ela recolheu a peça com um leve sorriso, ajeitou o cabelo e foi ao banheiro. Depois de se arrumar, passou o protetor solar com um cuidado especial, como se o simples ato de cuidar de si mesma carregasse agora um novo significado.
Vestiu um sobretudo aconchegante e decidiu que o melhor complemento para aquele clima seria um bom chocolate quente. Ao chegar à cozinha, encontrou Dona Célia, a cozinheira, que tinha um sorriso acolhedor e um jeito de mãe que logo fez Marina sentir-se em casa. Dona Célia, posso ajudar com o café da manhã? Marina perguntou, tentando não parecer tímida. Dona Célia soltou uma risadinha, como se já esperasse por aquilo. Olha só, já vi que vamos nos dar bem. Mas fique à vontade. Menina, hoje o café vai ter um toque especial. Respondeu, enquanto mexia uma panela que exalava um aroma delicioso. Marina pegou uma colher e começou a mexer o chocolate quente, imersa em um breve momento de paz. Ela estava tão concentrada que quase não notou quando ouviu passos descendo as escadas. Fernando apareceu, mais relaxado do que ela já tinha visto antes, com o semblante calmo e os olhos brilhantes. Marina sentiu o rosto esquentar imediatamente ao vê-lo, como se tudo que viveram na noite passada estivesse ali, em cada olhar trocado. Bom dia, senhorita madrugadora, disse ele, com um sorriso brincalhão. Ela riu, um pouco nervosa. Bom dia, Fernando. Ele a conduziu até a mesa, e Dona Célia, discreta, os deixou a sós. Eles começaram a se servir, e Fernando a olhou com uma expressão sincera. Como você se sente depois da noite de ontem, Marina? Perguntou ele, com um toque de carinho na voz. Marina olhou para o prato e sorriu timidamente. Foi inesquecível, admitiu, os olhos buscando os dele. Nunca imaginei que seria, daquele jeito. Ele estendeu a mão, pegando a dela com firmeza e, ao mesmo tempo, uma gentileza quase nova para ela. Você merece o melhor, Marina, ele respondeu, o tom baixo e intenso. E sobre tudo isso, ele hesitou, olhando para a mesa como se buscasse as palavras certas. Eu quero que tenhamos cuidado. Quero que você vá ao ginecologista toda semana. Não só por responsabilidade, mas porque você é importante para mim. Ela se surpreendeu com a seriedade no olhar dele, algo que ia além do dever. Era um desejo genuíno de protegê-la, de fazer com que ela se sentisse segura. Obrigada, Fernando. Isso significa muito para mim. Nunca imaginei que, ela se interrompeu, buscando as palavras. Que eu me sentiria assim. Fernando sorriu, e pela primeira vez, ela percebeu uma leve vulnerabilidade em seu olhar. Então vamos fazer isso juntos, Marina, respondeu ele, com uma voz que soava tanto como um pedido quanto uma promessa. O café da manhã seguiu com uma leveza que ela não esperava. Trocaram sorrisos e olhares, e Marina percebeu que, mesmo no frio daquela manhã paulistana, sentia-se mais aquecida do que nunca. Assim que terminaram o café, Marina mencionou a Fernando que gostaria de ligar para a mãe. Dona Jane estava ansiosa para vê-la, e Marina planejava uma visita em breve para matar um pouco da saudade. Vou resolver umas coisas e depois ligo para ela para marcar um dia, disse Marina, um leve brilho de saudade nos olhos. Fernando assentiu, dando-lhe um sorriso encorajador. Mas o domingo guardava outra surpresa para o casal. Pouco tempo depois, os pais de Fernando apareceram de repente na casa, o que o pegou de surpresa, mas ele rapidamente assumiu um tom acolhedor. Os pais dele, pessoas de olhar atento e traços firmes, a princípio assumiram que Marina fosse uma namorada, já que Fernando nunca levava amantes para sua casa. Fernando, sempre tão reservado. E agora nos apresenta essa moça encantadora. Comentou sua mãe, com um sorriso genuíno, os olhos iluminados pela simplicidade de Marina. Marina, por sua vez, mostrou-se educada e sincera, o que rapidamente conquistou os pais de Fernando. Ao se despedirem, a mãe de Fernando a convidou para almoçar em sua casa na próxima semana. Vai ser um prazer conhecê-la melhor, Marina. Espero que você aceite o convite, disse a mãe de Fernando, segurando as mãos de Marina com carinho. Claro, eu adoraria, respondeu Marina, surpresa com a gentileza do convite. Assim que os pais de Fernando se foram, Marina soltou um suspiro e compartilhou com ele uma preocupação que guardava no peito. Sabe, Fernando, minha mãe, Dona Jane, está enfrentando uma doença complicada. Ela quer muito me ver e eu preciso fazer essa visita em breve, disse ela, com a voz mais baixa e um olhar de ansiedade. Ele segurou sua mão, transmitindo um conforto inesperado. Vamos juntos, Marina. Quando você quiser ir, estarei ao seu lado.
Tudo isso é uma questão de tempo e paciência, mas a boa notícia é que sua mãe parece estar reagindo bem ao tratamento, disse ele com uma sinceridade que a fez se sentir ainda mais próxima. Com o passar dos dias, Marina e Fernando continuaram com suas rotinas. Fernando dedicava-se ao trabalho, enquanto Marina passava a maior parte do tempo em casa. Embora se sentisse grata pelo descanso, logo percebeu que o tempo ocioso começava a pesar. A energia dela a impulsionava a buscar algo mais produtivo. Assim, Marina começou a assumir pequenas responsabilidades na casa, ajudando a organizar a manutenção, escolhendo a decoração e até participando da escolha dos pratos. Em pouco tempo, ela quase se tornou uma patroa, cuidando da mansão com zelo. Chegou o dia da primeira consulta no ginecologista. Marina e Fernando foram juntos, um misto de nervosismo e expectativa no ar. Após alguns exames, o médico confirmou que ainda não havia sinais de gravidez. A notícia, de certa forma, provocou um alívio divertido nos dois, pois significava que teriam que continuar tentando. Parece que nosso compromisso ainda não chegou ao fim, Fernando, comentou Marina, sorrindo com um misto de provocação e timidez. Ele respondeu com um sorriso igualmente malicioso. Aparentemente, estamos longe de terminar, Marina, disse ele, aproximando-se mais dela. Acho que temos que levar essa tarefa a sério, então. Nos últimos dias, a dinâmica entre eles passou a se parecer cada vez mais com a de um casal. Os dois compartilhavam os momentos de cumplicidade, desde os olhares às risadas, ao toque casual que se tornava cada vez mais natural. Fernando, contudo, sentia-se inquieto. Ele percebia o quanto Marina estava se tornando uma presença constante e significativa em sua vida. E, mesmo que tentasse ignorar, ele sabia que os sentimentos que cresciam dentro dele eram mais do que deveria permitir. Algo que ele, decididamente, nunca quis para si. Marina, por outro lado, começava a perceber que, mesmo sem ter buscado, o coração dela já estava profundamente envolvido. Seguiram-se mais 2 consultas sem resultados, mas isso não desanimou Marina e Fernando, que continuaram tentando de forma intensa e cheia de afeto. Era como se cada tentativa os unisse ainda mais, e o que começou como um acordo impessoal agora estava repleto de sentimentos que ambos evitavam nomear. Em uma noite fria, a mansão estava silenciosa, com apenas o crepitar do fogo na lareira preenchendo o espaço. Marina e Fernando estavam sentados lado a lado no chão, sobre uma manta macia, observando as chamas. Fernando a puxou para mais perto, envolvendo-a com seus braços fortes, enquanto ela encostava a cabeça em seu ombro, sentindo-se segura e aquecida. Eu nunca imaginei que pudesse encontrar tanto aconchego em um momento tão simples como esse, ele murmurou, passando os dedos pelo cabelo dela. Marina levantou o rosto, surpresa pela vulnerabilidade nas palavras dele. Fernando era sempre seguro de si, intenso, mas raramente se abria assim. Acho que eu nunca me senti tão bem, ela respondeu, com um sorriso tímido. Aqui, com você, parece tudo certo, sabe? Fernando fitou-a, e sua mão subiu lentamente até o rosto dela, acariciando sua pele com o polegar. Ele a olhou com uma ternura que a fez corar, um olhar que parecia percorrer sua alma. Sabe, Marina, não acho que exista alguém no mundo mais bonita que você. O sussurro dele era baixo, quase como se fosse um segredo. Ela corou, seu coração acelerando com o elogio. Antes que pudesse responder, Fernando inclinou-se e, de maneira suave e lenta, aproximou seu rosto até que seus lábios se encontraram. O beijo foi inicialmente delicado, como se ambos estivessem explorando um sentimento que mal compreendiam, mas logo se tornou mais intenso, cheio de desejo e, ao mesmo tempo, carinho. Fernando, Marina sussurrou, entre risos baixos e suspiros, enquanto ele a puxava para mais perto, como se ambos se fundissem ao calor da lareira e ao aconchego do momento. Esta noite, ele murmurou, puxando-a para si com ainda mais intensidade, é só nossa. Não pense em nada além de nós dois. E assim, entre beijos e toques, entregaram-se a uma noite de amor repleta de uma intensidade indescritível, como se o tempo houvesse parado. Havia algo especial naquela noite, uma ligação invisível e palpável, um amor que parecia ir além de um contrato. E foi esse o momento em que, sem saber, trouxeram uma nova vida ao mundo. Alguns dias depois, Marina teve finalmente a chance de visitar a mãe, Dona Jane, que aguardava ansiosa. Fernando a acompanhou sem hesitar, e os dois fizeram a viagem até o interior de carro,
Uma viagem que foi preenchida com conversas leves, risadas e até algumas canções que Fernando colocou no rádio, surpreendendo-a ao cantar junto. Não sabia que você gostava dessas músicas, ela comentou, rindo quando ele errou a letra. Sempre fui eclético. Ele sorriu, brincando. Talvez só nunca tenha tido com quem compartilhar esse lado. Quando chegaram à casa de Dona Jane, Marina sentiu o coração bater mais forte. Ver sua mãe sempre trazia um conforto especial, mas, desta vez, sentia uma emoção diferente, como se houvesse algo a mais que queria compartilhar. Dona Jane estava à porta, e quando viu a filha, abriu os braços, com o sorriso acolhedor de sempre. Marina, minha querida. Que saudade. Ela a envolveu em um abraço apertado, os olhos marejados. Mãe. Marina respondeu, sentindo-se como uma criança novamente. Quando Fernando apareceu, Dona Jane ficou um pouco surpresa, mas logo estendeu a mão, acolhedora. Ah, Fernando, é um prazer finalmente conhecê-lo. O prazer é meu, Dona Jane. Marina sempre fala muito bem da senhora. Ele apertou a mão dela com respeito. Ora, ele é educado também. Dona Jane brincou, rindo, e logo os convidou para entrar. Fernando observava tudo com atenção. A simplicidade do lar de Marina tocava-o profundamente, era um lar modesto, mas cheio de amor e histórias. Durante os 3 dias que passaram ali, ele ajudou com pequenos reparos na casa e participou das refeições, notando como Dona Jane cuidava da filha com um carinho único. Agora eu entendo de onde vem o coração generoso de Marina, comentou Fernando, em um momento em que estavam todos na mesa, compartilhando uma refeição simples e saborosa. Dona Jane sorriu, emocionada. É bom saber que minha menina encontrou alguém que a valorize, disse ela, olhando para a filha e para Fernando com uma doçura no olhar. Na viagem de volta, Marina começou a sentir-se enjoada. Estava pálida, mas tentou disfarçar, não querendo preocupar Fernando. Marina, você está bem? Ele perguntou, ao perceber a mudança em sua expressão. Ela deu um sorriso fraco. Acho que foi alguma coisa que comi na estrada, talvez a comida não tenha me caído bem. Fernando a olhou com preocupação, mas respeitou o espaço dela. No entanto, o incômodo persistiu, e uma suspeita começou a crescer em Marina. No dia seguinte, eles decidiram ir ao consultório. Fernando insistiu em acompanhá-la, segurando sua mão o tempo todo e tentando distraí-la, fazendo-a rir e acalmando seus nervos. Está tudo bem, Marina, ele sussurrou, antes de o médico entrar. Independentemente do que acontecer, estou aqui com você. Quando o médico finalmente entrou, Marina prendeu a respiração. Ele sorria, e aquele sorriso trouxe uma onda de ansiedade e esperança. Parabéns, Marina, você está grávida. Marina ficou paralisada por alguns instantes, processando a notícia. Olhou para Fernando, e ele estava sorrindo de orelha a orelha, os olhos brilhando de felicidade. Sem pensar, ele a puxou para um abraço apertado, e os dois riram juntos, compartilhando aquele momento mágico. Nós conseguimos, Marina, você conseguiu. A voz de Fernando estava embargada. Ela sorriu, sentindo uma alegria que jamais imaginou que fosse possível. Eu nem sei o que dizer, é tudo tão surreal, disse, entre lágrimas de felicidade. Não precisa dizer nada. Só aproveite o momento, respondeu ele, acariciando o rosto dela com carinho. Ao voltarem para casa, a realidade começou a se assentar em Marina. Ela estava grávida, sim, mas as circunstâncias eram difíceis de ignorar. Sentada em seu quarto, olhando para o próprio reflexo no espelho e acariciando a barriga, ela sentiu uma pontada de amor materno pela primeira vez e, junto a isso, a dor da incerteza. Fernando entrou no quarto, percebendo a expressão dela. Marina, o que houve? Ele se aproximou, preocupando-se ao ver o olhar dela tão distante. Acho que tudo isso está realmente acontecendo, Fernando, ela murmurou, com um sorriso melancólico. Mas eu não sei o que vai acontecer depois, ela desviou o olhar, sentindo o peso da incerteza. Ele se aproximou, segurando suas mãos com firmeza. Eu entendo, Marina. Mas estamos juntos nisso. Vamos enfrentar tudo o que vier, seja como for. E ele hesitou, buscando as palavras, talvez, esse bebê traga algo que nem nós esperávamos. Ela olhou,
surpresa com a emoção nas palavras dele. Aquela promessa de apoio trouxe um pouco de conforto, e ela sentiu, tentando guardar a esperança de que o futuro poderia ser mais gentil do que imaginava.